Pessoal, casos de câncer coloretal teve um aumento de 80% nos últimos 8 anos na rede privada aqui no Brasil. Eu vou explicar para vocês por que esse tema é tão relevante, quais são as preocupações, o câncer realmente tem aumentado, a gente tem descoberto mais, isso é grave, isso não é, e eu vou explicar para vocês mais ou menos qual o cenário que a gente vive no Brasil. Né? Em primeiro lugar, no Brasil a gente carece muito de informação confiável, né? Então toda vez que as associações dos hospitais, né, os hospitais privados divulgam essas informações, é muito interessante a gente se debruçar sobre esse tema, né? E essa carência de informação faz com que muita gente fique perdido. Claro que a gente tem no Brasil um sistema de saúde único, público, um dos maiores do mundo, né? Mas carece muito de organização na geração de dados, né? Os dados muitas vezes no Brasil, até quando você pensa assim, causa de morte, né? Que todo mundo tem que ser preenchido o atestado de óbito, né? Você vê que tem um número altíssimo de causa desconhecida, assim, é realmente um número de casos muito grandes, né? E quando a gente fala de internação hospitalar, pior ainda, né? Porque o médico muitas vezes preenche, mas não é só a questão do médico preencher, a forma que é preenchida ainda hoje em dia tudo muito de forma amadora, né? E realmente a coleta de dados no Brasil não é bem feita. Pra vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos tem um órgão do Ministério da Saúde só especializado nessa parte de geração de dados. Por isso que eles têm os dados nacionais tão organizados, né? Aqui no Brasil a gente carece disso. Né? Mas o sistema privado também tem feito isso, né? E dessa forma o câncer coloretal chamou a atenção da gente. Eu vou explicar para vocês por quê. Realmente é um cenário que não é só no Brasil, é um cenário no mundo inteiro. Claro que aumento de 80% em 8 anos é um número realmente assustador. Mas a gente consegue entender no Brasil que algumas atitudes que a gente tomou nos últimos anos têm ajudado a aumento nesse número, mas não porque não existia, mas sim porque a gente consegue controlar e descobrir mais cedo. Né? Primeiro aspecto é a informação. Né? Toda vez que a gente começa a se informar sobre a doença, é natural que a gente tenha mais diagnóstico, a gente descubra cada vez mais cedo. No caso do câncer coloretal, parece ser esse o grande cenário que a gente tem visto, né? Que é justamente as pessoas procurarem atendimento, e o médico, na hora que faz a avaliação, a gente sabe que um dos exames de triagem necessários para as pessoas fazerem, no caso, para a prevenção do câncer, é justamente a coluna, né? A coluna é justamente aquele exame, né, que o paciente tem que tomar aquele laxante, né, para liberar parte. Tem um vídeo até de uma colega da gente gastro que eu coloquei aqui no canal explicando todo esse procedimento, né? Mas de maneira geral, com a grande relevância é você fazer de forma preventiva para todo mundo, a partir de uma determinada idade, a depender do fator de risco, da idade, uma série de aspectos, né? E você consegue identificar lesões de câncer local, porque um câncer, muitas vezes, que o paciente tem aquele câncer quase sem sintoma nenhum, e ele vai crescendo, e muitas vezes, se você não faz o exame de forma precoce, você só descobre ele de forma avançada. E o paciente descobrindo de forma avançada, a gente sabe que a mortalidade e a gravidade é muito